estudar o feminino pela ciclicidade dos setênios. Olá, meu bem, eu sou Rosa e seja muito bem-vinda ao programa SIC Mãe Terra. Aqui eu lhe ensino como você pode fazer para resgatar a sua autonomia em seu processo de autoconhecimento feminino, tanto pelo uso das práticas de saberes ancestrais, quanto também pelo uso e a prática dos saberes energéticos. E essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Rosa, como assim? Como é isso do estudar de si? Como é que eu posso fazer para vivenciar o autoconhecimento feminino? Como ter profundidade em meu despertar? Que, por sinal, se você ainda não me mandou nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, eu te convido também a me acompanhar pelo Instagram, porque lá, volta e meia, eu também abro uma caixinha para a gente poder ter essa interação mais íntima e eu poder trazer um conteúdo aqui mais alinhado com o que você está necessitando nessa tua jornada de autoconhecimento feminino. Então, te convido a também ir lá no nosso Instagram para poder a gente ter esse momento, interação mais próximas uma com a outra, tá? Seja muito bem-vinda. E nesse processo da gente poder estudar de si, esse se permitir abrir um processo de autoconhecimento feminino com o propósito de mudar a tua realidade, você tem que saber que é algo que precisa ser nutrido diariamente e também algo que é para toda a vida. Afinal de contas, a gente está aqui numa realidade, num plano que ele é dinâmico. E por tudo que a gente vive ao longo da nossa história, a gente também muda. Esse é um direito que a gente precisa ter na nossa mão e fazer bom uso de saber que a gente pode mudar e que a gente deve mudar, a gente deve sempre elevar e melhorar, encontrar uma melhor versão de si. Essa é a condição dessa mudança acontece desde o nosso corpo físico. Fisiologicamente, a ciência já sabe que as nossas células, elas mudam a cada 7 anos. Então, é desde uma condição física até essa própria natureza interna de valores, de crença, forma, pensamento, que a gente também muda. E aqui eu quero deixar e observar com vocês 2 pontos para a gente poder ter como um alerta e como um cuidado. O primeiro é evitar fazer uso das ferramentas de autoconhecimento como uma bengala, ao invés de ser uma ferramenta que verdadeiramente transforme, que mude o teu caminho, o jeito de você caminhar na vida com o teu feminino. O que eu quero dizer com fazer o instrumento de bengala é no sentido de despertar algo, você faz a prática, você usa a ferramenta de autoconhecimento, desperta algo em você, seja ele um desafio ou até uma fluência, ou seja, uma força que você tenha na sua natureza, mas você não faz uso dela, você não tem uma atitude de bem usar a favor da sua própria vida. Entenda que estudar de si é uma escolha ativa, ela não é passiva. Isso significa o quê? Que promove mudança. E isso só é possível porque o estudar nos permite que a gente possa ser quem nós somos. Não cristalize nem a sua sombra, nem a sua luz. Se permita encontrar essa nova versão, essa melhor versão de si mesma. Porque quando a pessoa cristaliza a sombra ou cristaliza a luz, ela tira toda essa potência que ela pode ser a cada ciclo menstrual. É se perguntar, querendo saber o que me agrega eu saber disso. É olhar por esse prisma e procurar por onde que o amor está querendo ali, que está, na verdade, constantemente sinalizando a cada ciclo menstrual nosso qual é o caminho que vai levar a gente para o mais da vida, para onde que esse amor está querendo que você vá. A partir do momento em que você acessa um despertar, acessa algo que vai agregar na tua vida. O segundo ponto, antes da gente ir estudar e aprofundar mais a respeito dos setênios, para a gente poder fazer uma investigação no nosso feminino, o segundo alerta é exatamente para a gente poder ter cuidado no sentido de não ter uma sede imediatista. Porque muitas das vezes a pessoa espera, na verdade, uma resposta finita, ou seja, uma resposta preto no branco. E esse tipo de pensamento é um pensamento linear do patriarcado, de que a vida caminha só para frente. Uma vez, para vocês entenderem mais profundo isso que eu estou querendo dizer, uma vez eu fiz um acompanhamento para um útero de uma mulher e era para trabalhar a respeito da falta de amor próprio. Então a gente primeiro trabalhou olhando para o pai, pelo cenário que ela estava imersa. Primeiro foi necessário olhar para o pai e a gente fez a limpeza, o que precisava fazer. Depois a gente precisou ir para a mãe, a gente limpou o que precisava limpar no útero das memórias energéticas e física também. E para a gente poder concluir, a gente retornou para o pai. Aí a pessoa perguntou assim, para o pai novamente. E ela perguntou isso exatamente por esse pensamento linear, achando que nessa condição do estudar de si,
ela, como assim? Por que não limpou antes? Se a gente já passou pelo pai. Aí eu perguntei para ela nessa condição de que isso que a gente está limpando nesse terceiro ponto, você, sem passar pela situação da limpeza da sua mãe, você conseguiria resolver isso com a energia do seu pai? Ou precisaria primeiro da energia da mãe? Ela disse que precisaria da energia da mãe. Então ela disse que realmente entendeu que era uma questão cíclica. Por isso que estudar é cíclico. Para a gente ter essa condição de amadurecer e ser capaz de adentrar no nosso profundo feminino, a gente precisa aceitar essa ciclicidade, tanto na questão ginecológica, fisiológica, quanto também da nossa natureza, a regência da nossa natureza, e do nosso estudar, ser cíclico também. Porque esse saber ancestral, ele ensina exatamente a gente a resgatar essa visão cíclica da vida, pela própria liderança cíclica, como a gente já vem conversando aqui no programa. Significa ser capaz de perceber que nós somos feitas, assim como a nossa mãe terra, camada por camada. E que para a mulher ela alcançar esse profundo feminino e ter mais profundidade nesse seu despertar da sua natureza, é essencial ela se integrar e ela olhar para essa ciclicidade, para ela ter condição de adentrar nessas camadas mais profundas do feminino dela. Dentre dos saberes ancestrais cíclicos, existe, por exemplo, o estudo dos setênios, que significa que a nossa regência, a regência da vida, ela é feita de 7 em 7 anos. E esse estudo, ele é validado conforme a sua história, ela vivencia, ela eleva, ela tem níveis de vibração, de acontecimentos a cada 7 anos. E resgatar isso lhe capacita para você tanto resgatar o seu passado, quanto também de potencializar o seu futuro. Os setênios, ele serve aqui para essa base como um orientador das fases e também um orientador dos registros. E ele nasceu pela observação, esse estudo dos setênios, pela observação do próprio ritmo da natureza e da sua arquitetura. Porque se a gente observar a natureza, a gente vai encontrar as 7 notas musicais, as 7 cores do arco-íris, a própria lua que rege o nosso ciclo menstrual, rege a nossa ciclicidade ginecológica e de natureza em si, tem fases de 7 em 7 dias, o próprio 7 dias da criação. A ciência, como eu já falei, já colocou como padrão de regeneração celular 7 anos. O ritmo de 7 em 7 anos há essa regeneração do corpo físico do ser humano. Então, até o corpo físico, perceba como isso é forte, até o corpo físico vibra essa ciclicidade. Cada ciclo de 7 anos tem um propósito a favor do desenvolvimento humano. E eles têm a característica de se relacionar entre si, exatamente para poder, nessa condição de ser cíclico, ele proporcionar a gente encontrar uma melhor versão, a gente olhar para a nossa própria história por um outro prisma, por uma maior maturidade. É por isso que, pela ciclicidade dos setênios, há o retorno de experiências vividas, quando há um retorno de experiências vividas, é porque existe algo ali a ser resgatado ou ser resolvido. Caso contrário, se a pessoa não quiser fazer isso, conforme a espiral apresente, né, se apresente novamente aquela experiência, e ela quer seguir com aquela pendência, pode ter certeza que mais na frente, quando der mais uma volta na espiral, aquela experiência vai retornar, porém vai retornar com mais força e com mais peso. As primeiras fases dessa ciclicidade de 7 anos, de 7 em 7 anos, ela forma a condição base, que é de 0 a 28. Já os 3 últimos ciclos, ele é como uma fase de sublimação. Então, a primeira é a fase de lapidação, de formação. E a segunda dos 3 últimos ciclos de sublimação, conforme a pessoa vai construindo a sua própria história, sem deixar nenhuma pendência na base. Porque quando há uma pendência nesses 4 primeiros setênios, ou seja, se tem alguma pendência de 0 a 28 anos na sua história, a pessoa vai experimentar momentos na vida que algo que está vinculado, que tem alguma raiz com aquela história, com aquele momento, vai se apresentar como um convite, um chamado para você resgatar e resolver aquela pendência. O 4º setênio, por exemplo, que ele vai de 21 aos 28, ele marca esse processo do estudar de si pelos setênios e tem ali o registro da memória do retorno de Saturno. Porque o retorno de Saturno acontece ali exatamente por volta dos 28 anos. Então ele está ali marcando
o final do quarto setênio e abrindo o quinto setênio. Exatamente quando há um questionamento interno natural do ser humano para ele afirmar se aquilo que ele está vivenciando, aquela história, o jeito que caminha, o caminho que ele está escolhendo, se realmente é aquele que ele vai querer permanecer ou se ele vai mudar. É um momento já assim, prescrito pela própria natureza que vai acontecer esses próprios questionamentos internos, seja ele consciente ou não, mas a pessoa faz isso. E é mais conhecido, inclusive, como a crise dos 30. Isso ocorre exatamente em função do ser humano estar encerrando esse primeiro quadrante, que é de uma lapidação mais bruta. E caso haja alguma negligência nesse quarto setênio, a pessoa só vai encarar uma realidade de um desequilíbrio, que ela vai olhar assim, caramba, isso aqui eu podia ter resolvido lá nos meus 20 e poucos anos. É quando ela vai completar 49, 56 anos. Então, para nós mulheres, por exemplo, que nós temos a Lua como nossa regente da nossa natureza, e que tem suas 4 fases também, nova, crescente, cheia e minguante, esse quarto setênio, ele é como se acontecesse um grande encontro com a nossa anciã. Independente, você só tem 28, você ainda não está na menopausa, mas aquela anciã ali que se refere no retorno de Saturno, é exatamente a sua maturidade, a sua espiritualidade sendo aflorada, afinada, para que nessa idade a gente possa voltar para nossas raízes, para se questionar e ver como que a gente vai abrir o nosso próximo setênio, ou seja, o quinto setênio, e começar a afirmar para a gente como que a gente vai conduzir e dar o ritmo da nossa organização para a nossa vida. Aí agora você pode até estar chegando naquela fase de perguntar assim, tá, Rosa, eu tô entendendo, mas como é que eu faço então para estudar o meu feminino, estudar de mim de forma cíclica? Primeira coisa, trabalhe olhando para a idade de algo que lhe marcou na sua história. Recomendo que, na verdade, você vá olhar desde o começo, ou seja, desde a sua primeira infância, e mexa no seu caldeirão, no seu útero, no seu ventre, para resgatar alguma memória que precisa ser vista, e ir fazendo um rastreio até você chegar na sua idade atual. É literalmente você fazer um raio-x na sua história. E você pode fazer essa investigação tanto para poder vencer algum desafio, quanto também para você se fortalecer com alguma força, com alguma fluência que já tem na sua natureza e que você precisa ter mais clareza a respeito dela. Aquilo que lhe dá força para seguir, você resgatar essa energia mesmo. E aqui vale perguntar ao seu útero, que é onde a gente guarda as nossas memórias mais profundas a respeito do nosso feminino, exatamente aquilo que a gente precisa resgatar na nossa menina, ou na nossa adolescente, ou na nossa juventude, na nossa jovem, aquela guerreira que tem a luta pelos nossos sonhos, que vai e busca pela realização daquilo que a gente almeja viver na nossa vida. Cabe essa pergunta exatamente nesse momento. Certa de que quando a gente alinha esse processo, que eu estou falando dos setênios, com o ciclo menstrual, você vai potencializar seu estudo. Lembrando que quanto menos idade você identificar que vivenciou algo que precisa ser visto, aquilo dali precisa ser visto mais rápido e resolvido também com mais brevidade, para ser resgatado. Por quê? Porque conforme a idade vai passando, por exemplo, algo que você viu que precisa lá dos 5 anos, quanto mais vai passando a idade, mais camadas e, consequentemente, mais emaranhado vai envolver aquela situação. Então, para facilitar seu processo, resolva mais. Por isso que eu falei, vá primeiro na primeira infância. É você se colocar como observadora de si mesma. E diante do que marcou a tua história, e também pela idade que você tinha no momento, você perceber para tirar o véu. É você sair e olhar, sair do seu protagonismo, mas como observadora, tirar o véu para ver, literalmente, daquela situação, o que ainda está reverberando no meu dia a dia hoje. Mesmo que você não pense naquele assunto, naquele cenário, você não lembre do acontecido, não precisa estar no consciente, mas é do inconsciente. Porque das duas, uma, ou vai se apresentar com uma dor, ou vai se apresentar com uma força, aquele momento. Fazer, por exemplo, um autoexame e observar a reação do seu próprio corpo, já tem ali, você tem nessa observação do seu corpo, também uma forma de saber se é algo que gera ainda dor,
ou ainda gera algo na verdade, que gera algo para ser limpo e regenerado, ou você tenha, naquele momento, uma força ali, você já conseguiu sublimar, já transmutar aquela energia. É perceber, por exemplo, como você conta a sua história e o acontecido da sua história. Isso também fala muito a respeito de como você se relaciona. Se aquele ponto daquela tua história é um fardo ou é uma força. Eu sei que é muito fino a gente fazer essa investigação, mas eu também sei que é muito transformador. E o que pode acontecer se a mulher não faz uso desse estudo cíclico para si mesma, para poder fazer essa auto-investigação no seu útero? Ela viver uma vida sem entender por que ela está co-criando, por que ela está merecendo aquela realidade. Isso, entenda que reverbera em todas as áreas da vida. Porque algo que aconteceu, por exemplo, no contexto de relacionamento, vai reverberar com certeza no seu lado profissional. Então, essa negligência ao saber físico e dessas ferramentas de autoconhecimento feminino vai fazer com que a mulher vivencie exatamente essa desconexão de entender esse protagonismo, esse poder realizar a vida dela de forma alinhada com a sua própria natureza. Como proporciona a ferramenta do saber ancestral a respeito do sagrado feminino com a ginecologia natural, o uso desse saber do ciclo menstrual, juntamente com essa parte do ciclo dos setênios. Por exemplo, uma mulher que ela vive um desafio marcante lá no primeiro setênio, caso ela não desperte para resolver e limpar o ventre dela daquela energia que envolveu e registrou o útero dela, ou o ventre dela, porque pode também estar no ovário, quando ela vai, pela própria movimento cíclico da natureza, quando é que ela vai se deparar frente a frente com algum aspecto que apresente um desequilíbrio mais forte na vida dela? Exatamente no quinto setênio. Porque, vamos lá, vamos dizer aqui que cada setênio desse está representado num quadrante aqui da Lua. Se ela não resolver no ciclo, depois que ela tomou consciência, quando chegar no quinto, porque é primeiro, segundo, terceiro e quarto, quando o quinto se apresentar, exatamente ela se conecta com a primeira infância, então vai se apresentar algum desequilíbrio. Agora, caso ela resolva, aquele desafio que ela vai reencontrar aqui no seu quinto setênio vai se tornar uma fluência, vai se tornar uma força para ela, ao invés de um desequilíbrio. Mas isso acontece porque ela resgatou, porque ela fez o que precisa. É como se ela tivesse cumprido o dever de casa dela, porque segundo os saberes ancestrais e energéticos, a nossa história, aquilo que a gente vive, os capítulos que a gente escreve, nós temos condições de lidar. É a gente amadurecer o nosso olhar pela espiritualidade feminina, justamente para poder sublimar a energia, sabendo que se aconteceu algo na minha história, ali habita um propósito maior, a favor do meu desenvolvimento. E aí cabe a pessoa olhar pela dor ou fazer daquilo dali a sua força. E é entender que nas nossas células, esse movimento aqui que eu expliquei, de ser o primeiro setênio, o segundo, o terceiro e o quarto, e o quinto reverberar, é entender que as nossas células, elas guardam as energias e as memórias da nossa história. Ela não acontece de uma forma aleatória. Consciente ou não, o tecer da vida, vivenciar esse ciclo, fazer isso, traz pra gente a condição da gente ver que o poder está nas nossas mãos, da gente construir e mudar a nossa realidade. Por isso que conhecer os nossos ciclos, seja ele o ciclo lunar ou o ciclo dos setênios, traz pra gente uma investigação da nossa história que nos fortalece, que devolve exatamente a nossa autonomia e o nosso protagonismo com relação às nossas escolhas que a gente faz de uma forma mais consciente, porque a gente está acompanhando o nosso passo, a gente está acompanhando a nossa história. Um outro exemplo, por exemplo, foi bom, não foi? A pessoa que tem um contexto marcante no terceiro setênio, entre lá 14 e 21 anos, que é a fase exatamente que a pessoa está buscando a liberdade, essa juventude de se autoafirmar com segurança, onde a gente registra as nossas crenças financeiras. Caso ela não resolva algo que está aqui vinculado a esse terceiro setênio, quando é que ela vai se deparar? Exatamente nos seus 42 anos. E aqui nos 42 anos que a gente percebe que algumas pessoas elas buscam um recomeço de vida, muitas das vezes por um recomeço de vida financeira.
E a partir dos 50, para você entender o ciclo como um todo, a partir dos 50 começa tudo novamente, porém a pessoa já tem toda uma carga histórica vivida de experiência com relação aos setênios. Então, assim, para a gente deixar claro qual é o beabá de você vivenciar tudo isso, primeiro é você entender que o ciclo ele é de 7 em 7 anos, onde você desenvolve, na verdade todo ser humano se desenvolve em 3 aspectos. É o aprender, lutar e se tornar um sábio. Sendo os 4 primeiros setênios, do 1 ao 4, a base de lapidação bruta, e os 3 últimos, a sublimação dessa energia. Para a gente poder se manter na sabedoria. Que se você prestar atenção, a finalização, quando chega nos 49, dos 50, já casa ali direitinho com a menopausa. O segundo é você investigar, mexer no seu caldeirão para ver qual é a história, o momento marcante na tua história que aflora no teu útero para ser resgatado. E o terceiro é perguntar exatamente para a sua natureza, dessa memória que aflorou no seu útero, o que ainda você precisa resgatar para tornar aquela dor, aquele desafio, como uma força, como uma fluência para a sua natureza. Vislumbrando você, quando faz isso, potencializar o seu futuro. Porque você já sabe, você aprendeu que a vida não é espiral cíclica. Então, quando você se reencontrar com essa força no setênio que você está trabalhando, você ser elevada para cima, para elevar literalmente a tua realidade. Então, para uma pessoa que vive um desafio marcante, por exemplo, no primeiro setênio, coisas que ela pode precisar limpar do seu útero, do seu ventre feminino. Registro de memória de medo, de culpa, de baixa vitalidade, apego às coisas, a dependência dos outros, seja emocional ou material, o materialismo, a raiva também se apresenta. No segundo setênio já é um contexto de viver fantasias, de repugnar o corpo, de baixa libido, da infertilidade, a sensação de impotência, aquela mulher que faz, mas parece que ela não se vê capaz de realmente concretizar as coisas. Carência, insatisfação consigo mesma, a falta de amor próprio, desenvolver vícios. Tudo isso que eu estou falando são desequilíbrios para cada setênio. Já no terceiro setênio, pode desenvolver um desequilíbrio de invejar, a ansiedade, a fragilidade mental, uma condição de autocrítica, de ter medo do julgamento ou julgar muito as pessoas. Quando a pessoa tem um desequilíbrio no quarto setênio, desenvolve a incapacidade de sentir compaixão, de amar, tem medo, na verdade, de amar, de se envolver, desenvolve a baixa autoestima, pode vivenciar sentimento de rejeição, de abandono. Já no quinto setênio, reverbera o medo de falar ou falar demais, vai para os dois opostos. Engolir sapo, a submissão, a autorreprovação. Quando tem um desequilíbrio no sétimo setênio, a gente encontra ali a dúvida, a falta de direção, uma instabilidade na vida. Ela se torna pouco observadora, ela se sente muito desconecta da sua própria intuição. Já um desequilíbrio no sétimo setênio torna a pessoa com um olhar muito cético para a vida, com falta de fé, com falta de criatividade. Ela tem dificuldade de perceber o divino na energia feminina dela. Lembrando que as nossas células, elas se regeneram e têm memórias. E que pela ciclicidade dos setênios, como elas se comunicam, algo que você esteja vendo como um desafio pode ter uma raiz mais profunda. Porque há uma conexão entre os setênios. A reverberação, ela não é linear, lembre, ela é cíclica. Por isso que o estudar de si, ele necessita de uma constância. E quando a gente alinha esse estudar de si com as práticas do sagrado feminino, alinhando a lua e a mulher com esse olhar de perceber o profundo feminino, a gente resgata desse saber dos setênios, dessa ciclicidade, como uma ferramenta poderosa para a nossa própria investigação. Porque quando a gente fala assim, tem os setênios, são 7 ciclos de 7 anos, ok? Então tem o primeiro setênio de 0 a 7, de 7 a 14, de 14 a 28, de 14 a 21, de 21 a 28, de 28 a 35, de 35 a 42, 42 a 49, ok? Agora, o que é
vamos dizer assim, a chave mestre dessa ciclicidade para você entender como uma coisa se correlaciona com a outra. É que quando a gente fala do 0 aos 7 anos, ou seja, da construção do primeiro ano até a construção do 7º ano, essa reverberação desse primeiro setênio, ele está diretamente ligado também com os 49. Ou seja, vai reverberar desde o primeiro até o 7º. Por isso que a gente precisa estar sempre fazendo estar atento a essas memórias, a essa investigação que a gente está falando aqui do feminino. Por quê? Porque as coisas, elas não ficam, não é algo isolado. O que eu vivi no primeiro setênio vai ficar só naquele setênio. Ele está ali, vivido na primeira infância, mas ele vai reverberar ao longo desse ciclo dos 49. E conforme a pessoa passe dos 50, ela também vai voltar para o retorno e vai começar tudo de novo. Lembrando que os 4 primeiros setênios é essa condição do aprender e lutar para uma lapidação mais bruta. Os 3 últimos, que é do 28 até os 49, é uma lapidação, mas no sentido de uma sublimação. Porque você já passou por uma experiência dessa vivência dos setênios, dos 4. Entretanto, você tem mais a condição de, pela maturidade que você alcançou, e principalmente a maturidade espiritual que você desenvolveu, você olhar para esse contexto dessa base dos 4 setênios primeiros, para sublimar essa energia. O que eu quero no sentido de sublimar é você solidificar a forma como você vai lutar pela sua vida, pela sua sobrevivência muda, porque você já tem mais sabedoria, você está construindo e solidificando para quando chegar nos 49, você abrir nesse setênio dos 42 aos 49, esse ser sábio. Porque exatamente casa direitinho. A natureza é muito perfeita na sua arquitetura como um todo. Porque quando chega nesse setênio do 49 e abre o 8º setênio, que é dos 50 para frente, no caso, do 49 para frente, já é o momento que a mulher está abrindo a menopausa. Então ela está ali o quê? Enraizando e solidificando a sua menopausa, que é a sua anciã. Então casa direitinho com esse sábio desse nosso setênio. Então, a base de tudo isso é você entender que as coisas que acontecem na sua vida não é por acaso. As nossas células, elas têm uma memória viva a respeito da nossa própria história. Não pense que uma dificuldade que você possa estar passando agora, que você quer superar, que você quer estudar de si para poder vencer, olhe para dentro de si, olhe para a sua própria história que você vai encontrar. A porta que entrou é a mesma porta que você sai. Agora, para ter essa profundidade, você precisa ter esse olhar cíclico para si mesma. Desde um contexto ginecológico, como a gente já vem estudando aqui, desde esse contexto ginecológico de como lidar, mas também de como se perceber e também de como estudar de si. Por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Boas práticas para vocês. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente vem aqui esclarecendo a respeito do que vocês precisarem para eu poder auxiliar e vocês terem uma transformação também no seu feminino com base nesses saberes que são sagrados e são realmente transformadores. Um beijo perfumoso e até a próxima aula.